Olá, boa noite. Vamos dar continuidade à resolução da prova de matemática da Unicamp 2021. Estou utilizando a versão EIG. Essa aqui é a parte 4 e última. Vamos resolver a questão 31 e 32. Então vamos começar com a questão 31, que na minha opinião foi a questão mais legal dessa prova. Mas então vamos lá. Vamos ler. No plano cartesiano, considere a reta de equação x mais 2y igual a 4, sendo A, B os pontos de interseção dessa reta com os eixos coordenados. A equação da reta mediatriz do segmento de reta AB é dado por. Então vamos lá. Vamos fazer por parte. Vamos começar então desenhando aqui nosso sistema coordenado, para a gente ter uma ideia melhor do que a gente está olhando. E então aqui eu tenho meu y, aqui eu tenho meu x. E vamos olhar aqui para a equação da reta x mais 2y igual a 4. Ela está na forma geral. Eu prefiro trabalhar com a forma reduzida nesse tipo de exercício, então a gente vai isolar o y, certo? Então a gente vai ter 2y igual a 4 menos x, ou, né, melhor, menos x mais 4, e y igual a menos, divide todo mundo por 2, menos meio de x mais 2. Ou seja, a gente, com essa informação, a gente já sabe que é uma reta decrescente, certinho. Então já vamos desenhar ela aqui. É uma reta decrescente. E aqui ele falou que as intersecções são o ponto A e o ponto B. Agora eu preciso saber quais são esses pontos. Como que eu vou descobrir esses pontos? Olha, eu sei que a interseção com o eixo Y. Olha só, aqui no eixo Y, ó, esse meu ponto A, ele tem algum valor no x, tá vendo? Pode ser um 2, um 3. Aqui, ó. Ele tem um valor em y, ele está a uma certa altura. Mas, se você descer aqui até o x, ele está no zero, tá vendo? Ó? Ele está na origem em relação ao x. Então, se eu colocar meu x igual a zero, eu vou ter a interseção com y. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Y igual a menos meio vezes zero mais 2. Meu y é igual a 2. Então, no ponto 0, 2, a gente tem a interseção com o eixo y. Então, agora vamos olhar aqui para a interseção. Olhar para a interseção com o eixo x. Olha, é o mesmo caso, só que agora o y é zero, tá vendo? A gente anda até aqui o y. O y está na origem. Ó. Vou desenhar aqui a continuação dos eixos. O y está na origem. Ó. O x tem um valor, o y é zero. Então, substitui o zero menos meio de x mais 2, menos 2, ou, né, a gente pode passar meio x igual a 2, x igual a 4. Então, no ponto 4, 0, a gente tem a outra interseção. Agora vem a parte que, na minha opinião, é a mais legal. Esse exercício você tem que saber qual que é a definição de mediatriz. A mediatriz de um segmento, mediatriz, é uma reta, a mediatriz de AB, do segmento AB. Ela corta uma reta, ela passa pelo ponto médio perpendicularmente. Sempre.
Uma reta mediatriz sempre vai cortar um segmento passando pelo ponto médio perpendicularmente. E essa é a chave para resolver essa questão. Então esse daqui é o ponto médio. Como que eu calculo o ponto médio? É a média dos pontos do segmento. Então, ó, o meu x médio vai ser igual ao meu xa mais xb sobre 2. Então, o meu x médio é xa é 0 mais 4 sobre 2, que dá 2. E o meu y médio é o ya mais yb sobre 2. Meu y médio é 2 mais 0 sobre 2, que é 1. Então, meu ponto médio é o ponto 2, 1. E agora, ó, a gente sabe que uma reta pode ser descrita por essa equação, ó, pelo Yoyomi-Shoshô. Ora, o que eu preciso para definir uma reta? Eu preciso de um ponto, que é o y0x0, e eu preciso do seu coeficiente angular. A gente já tem o ponto. Essa reta, ela está passando a reta mediatriz passa pelo ponto médio. Então a gente já tem, ó, a gente já tem o nosso x0 e y0, que é o nosso ponto médio, que eu vou escrever aqui, ó, ponto médio. E aqui eu vou chamar de m da mediatriz. X menos x médio. E aí agora que entra a outra parte extremamente importante, que é esse aqui, ó, perpendicularmente. Por que isso é tão importante? Porque a gente sabe da geometria analítica que quando você tem retas que ao se cruzarem formam 90 graus, ou seja, retas perpendiculares, os coeficientes angulares multiplicados dão menos 1. Ou seja, a multiplicação dos coeficientes angulares de retas perpendiculares é menos 1. Bom, olha, a gente sabe o coeficiente angular da nossa reta que tem um segmento AB. Aqui, ó, que eu chamei de S. Menos meio. E a gente quer saber justamente o coeficiente angular da reta mediatriz. Por quê? Porque aí a gente vai ter, ó, a gente vai ter o coeficiente angular e a gente já tem o ponto. E aí a gente resolveu o exercício. Simples assim. Então a gente vai ter, ó, que meu m, 2 está dividindo, passa multiplicando, menos 2 dividido por menos 1, que dá 2. Pronto, não tem segredo, ó. Y menos 1 é igual a 2 vezes x menos 2. Y menos 1 é igual a 2x menos 4. Y é igual a 2x menos 3. E aí, ó, a gente vê, ele isolou o número, deixou na forma geral. Então, vamos deixar na forma geral. Y menos 2x é igual a menos 3, mas ele deixou os números positivos. Menos y mais 2x igual a 3. Ou se você quiser reorganizar, 2x menos y igual a 3, que é a alternativa A. Então, essa questão é muito legal mesmo. É uma questão que eu recomendo vocês fazerem. Questão 32. Última questão da prova. Vamos lá. Vamos ler ela. No início do expediente do dia 16 de março de 2020, uma farmácia colocou à disposição, então, primeiro dia, à disposição dos clientes um frasco cilíndrico de 500 ml ou 500 centímetros cúbicos de álcool em gel para higienização da mão. No final do final do expediente, a coluna de álcool havia baixado 5 centímetros. Sabendo que a base do cilindro tem diâmetro 6 centímetros e admitindo o mesmo consumo de álcool em gel nos dias seguintes, calcula-se que o frasco ficou vazio no dia
Então a pergunta é basicamente a seguinte: todo dia vão consumir o mesmo tanto de álcool em gel. Quando que ele acaba? É essa a pergunta. Vamos aqui desenhar ó, o cilindrinho de álcool em gel, bonitinho. Ok. Aqui tá cheio de álcool em gel. A gente sabe que o raio dele vale 3 centímetros, porque o raio é metade do diâmetro. E essa altura H é 5 centímetros. Bom, o volume está em centímetro cúbico, então a gente vai trabalhar com centímetros mesmo, não precisa transformar as unidades. Eu quero saber qual que é o volume consumido por dia de uso, para saber quantos dias vai durar, né? Então, se eu souber, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu tenho uma garrafa de 1 litro d'água e todo dia eu vou tomar 200 ml. Em 5 dias ela acaba, porque depois de 5 dias eu vou ter tomado 5 vezes 200 ml, 1 litro, certo? Então eu quero saber qual que é o volume consumido de álcool em gel por dia. O volume é a área da base vezes a altura. Volume consumido por dia. Mas que altura? A altura do cilindro? Não. A altura do cilindro todo? Não. A altura de que eu consumi, porque eu quero saber só o volume consumido. A área da base é πr ao quadrado vezes h. O π é aproximadamente 3. O r, 3 ao quadrado, vezes a altura 5. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 5, 135 centímetros cúbicos por dia. Certinho? E agora, se você estiver inseguro com você na hora da prova, você pode fazer da maneira mais demorada. Você faz assim, ó. Bom, no dia 16, vamos colocar alguns dias aqui, ó. Vou colocar até o dia 20. Dia 16, 17, 18, 19, 20. Que é até onde vai as respostas. Eu quero saber, ó, o final do expediente. Por que o final do expediente? Aqui eu comecei com 500. Mas aqui foi quando eu coloquei. No final do dia já tinham consumido 135. Ou seja, sobrou 365. No outro dia, quando abri, tinha 365 no pote. Mas vão consumir 135 de novo. Ou seja, no final do dia 17 vai ter sobrado 230. No dia 18 eu vou abrir a farmácia com 230, mas vão consumir 135 de novo. Quando eu fechar a farmácia vai ter sobrado 95. No dia 19 eu vou abrir a farmácia com 95, vão tentar consumir os 135 e vai acabar. Ou seja, no dia 20 já nem tem mais. E ele quer saber, ó, o frasco ficou vazio o dia que o frasco esvaziou. Bom, o frasco esvaziou no dia 19. Alternativa C. Você pode resolver isso aqui assim também, ó. Bom, eu tenho 500, certo? E todo dia vão consumir 135. Porque é que nem o exemplo da água. Eu tenho 1 litro de água e todo dia eu vou consumir 200 ml. Se eu dividir o total pela quantidade que eu consumo por dia, no final eu vou ter o número de dias. Se eu fizer essa conta, a gente vai chegar a 3,7. O que isso aqui está me falando? Ó? Que eu vou ter 3 dias inteiros, ou seja, um dia inteiro, 2, 3, ou seja, 3 dias em que o frasco não esvaziou, e no quarto dia ele não vai estar inteiro, não vai ter o suficiente, mas ele vai esvaziar. Ou seja, basicamente isso aqui me fala, eu vou conseguir ficar um dia sem esvaziar, 2 dias sem esvaziar, 3 dias sem esvaziar. No quarto dia, eu vou ficar até metade do expediente com álcool e depois eu termino, porque eu não tenho o suficiente para passar do quarto dia. Mas eu também vou chegar no quarto dia, porque eu tenho mais de 3 dias, mas eu não passo dele. Ou seja, dia 19. E é essa a resposta. Então, muito obrigado. Acabamos aqui a prova da Unicamp de Matemática 2021.
e eu vou deixar a resolução na descrição do vídeo. Boa noite.